E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse vídeo aqui é falando sobre as duas lotecas, tá? É Loteca 1141, que eu não consegui fazer. Eu vou deixar aqui qual foi os meus acertos e erros. E também falar sobre a Loteca 1142, que correu agora no final de semana. Então, primeiro vamos aqui para a Loteca 1141. Esse aqui foram os meus palpites e esse aqui foi o resultado, né? Então, olhando aqui, o que eu consegui acertar foram apenas 6 acertos. Foi uma loteca bem complicada, né? Com esse monte de amistosos, né? E não à toa que acumulou para a loteca 1142. Então, eu fiquei devendo esse vídeo, né? Dos resultados, mas tá aqui os meus resultados da loteca 1141. Agora vamos para a loteca 1142. O primeiro jogo que nós temos aqui, né? Foi o Vasco e Fluminense. Uma coisa que me surpreendeu nessa grade da loteca 1142 é que no meio de semana vai ter Libertadores. Mas boa parte aí dos times vieram com um time quase que completo, hein? Imaginei uma equipe aí do sub-20, sub-19, mas muitos times aí com um time bem titulares. Esse jogo aqui eu considerava bem complicado porque imaginava que o Vasco ia vir com um time mais forte e o Fluminense com um time misto, mas o Fluminense veio até com um time bem reforçado. Foi um jogo polêmico, né, que no primeiro gol aí, na minha opinião, né, tocou 2 vezes na mão aí dos atacantes do Vasco, mas o juiz validou o gol, fez 1-0 e o Vasco depois conseguiu fazer mais um gol. Como nós tínhamos ido de duplo aberto, esse aqui foi o primeiro placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 2, Fortaleza e Criciúma. Esse jogo aqui eu fui seco no Fortaleza. Fortaleza é uma das equipes aí que estão brigando lá na ponta. Se eu não me engano, agora com os resultados ele é o vice-líder do campeonato. Não perde em casa e teve um confronto aí com uma equipe que é o Criciúma, né, que tá tentando se afastar da zona de rebaixamento, né? Esse placar aqui eu fui seco no Fortaleza, foi um jogo bem apertado, apenas 1-0, mas o Fortaleza aí dominou a partida inteira. Então mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 3, Ituano e Chapecoense, hein? Esse jogo aqui me surpreendeu. Fui seco no empate entre eles. A Chape até saiu na frente, coisa boa pra gente, né? Jogando fora de casa. Só que o Ituano conseguiu empatar essa partida ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, aos 73, né, minutos aí da partida, conseguiu fazer o gol da vitória. Para o Ituano é um bom resultado, né, que tá lá embaixo, né, um time que ganha muito pouco no campeonato. E pra gente aqui, como nós fomos seco no empate, considera esse placar aqui na trave, né, porque depois desse gol a Chape ainda teve algumas oportunidades para empatar, mas não conseguiu. Jogo 4, Cuiabá e Grêmio. Aqui pra mim, outro jogo que surpreendeu. O Grêmio tem um confronto aí pela Libertadores, vai enfrentar o Fluminense aí durante a semana. O que eu imaginei? Que o Grêmio ia vir com time reserva, e foi exatamente o que aconteceu. O Grêmio veio com time reserva e o Cuiabá aí com seu time titular jogando em casa, né? Tinha tudo pra vencer essa partida. Só que o Grêmio veio com uma arma secreta aí, que foi o Bright White. O cara estreou e até gol contra o rapaz fez, hein? O cara fez 3 gols na partida, só que um foi contra, mas mesmo assim, bela apresentação aí no Grêmio. Deu uma estragada aqui no nosso palpite, mas foi muito bom ver um jogador de fora assim estreando com muita qualidade aí no Campeonato Brasileiro, hein? Eu acho que fácil, se ele continuar desse jeito, o pessoal vai esquecer o Suárez. Esse placar aqui, como eu tinha ido seco no Cuiabá, tô considerando ele bem pra fora, viu? Jogo 5, Corinthians e Bragantino. Jogo na casa do Corinthians, né? Torcida sempre empurrando. Bragantino hoje considera um time bem mais estruturado que o Corinthians dentro de campo, com mais toque de bola, uma defesa mais firme, um ataque bom. Tanto que o Elinho aí é o destaque do Bragantino, foi ele que fez um golaço. Se você não viu, até recomendo você dar uma olhada nesse golaço. E esse placar aqui nós estávamos errando, até que no finalzinho entrou o Thales Magno, e eu já estava imaginando, né? Não sei se vocês acompanham o Corinthians tem esse costume aí de fazer gols sempre no último segundo, sempre no sofrimento total, e foi justamente do estreante aí, Thales Magno, que acabou fazendo o gol de empate, que acabou nos ajudando aqui a acertar esse resultado da loteca. Então mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 6, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Considerava um jogo bem difícil, não à toa foi de duplo nesse jogo, foi de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro ainda não havia perdido ou empatado no Mineirão, estava 100%. Sinceramente eu não vi esse jogo porque tinha vários outros jogos acontecendo no mesmo momento, mas pelo que eu fiquei sabendo foi um jogo bem ruim, com muitas brigas, e as duas equipes aí não conseguiu abrir o placar e ficou no 0-0. Então mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 7, Liverpool e Sevilha.
Esse jogo aqui parecia o mais fácil de todos, né? Porque o Liverpool tinha jogado com grandes equipes aí nesses amistosos, tinha ganhado todos os jogos e agora ia enfrentar o Sevilha, né? E realmente foi um jogo fácil. 4-1 aí para o Liverpool. Também outro jogo que eu não acompanhei, não consegui encontrar em nenhum canal, mas o que importa aí pra gente é que mais um placar que acertamos na gaveta. Jogo 8, Chelsea e Inter de Milão. Esse jogo aqui, como ele foi na Inglaterra, eu tava acreditando mais no Chelsea, sabia que era um jogo difícil, tinha até brincado, né, que se a Inter de Milão tivesse ido com o time titular, né, o Lautaro Martínez aí jogando, seria um jogo bom, bem equilibrado, e nessa partida aqui a Inter de Milão saiu na frente, e o Chelsea só foi conseguir empatar essa partida aí aos 90 minutos, né? Então, tô considerando esse placar aqui pra fora, né? Porque fui seco no Chelsea e ele só conseguiu um empate no finalzinho, né? Sem dar chance aí de uma virada. Jogo 9, Juventude e Botafogo. Esse jogo aqui ele me surpreendeu pelo placar, viu? No primeiro tempo o Juventude fez 3 gols. Tudo bem, né? Que o Botafogo tava com time reserva, mas todo mundo sabe o elenco que o Botafogo tem. Botafogo aí tem um elenco muito forte, né? Contratou esse Thiago Almada, um bom meio-campista, excelente visão, toque rápido. Depois que o Botafogo tomou os 3 gols, partiu aí para uma virada, né? Chegou a fazer 3-2. Teve algumas oportunidades de até empatar essa partida, né? Porque o Juventude se encolheu todo depois de ter tomado o segundo gol, mas infelizmente não conseguiu chegar no resultado que era bom pra gente, que é o empate. Então tô considerando esse resultado aqui na trave, porque passou muito perto aí do Botafogo empatar no final. Jogo 10, Bahia e Vitória. Como eu disse, né, nos vídeos de análises, né, clássicos como esse não tem muito o que fazer, os números não entram em campo. Aqui eu tava levando muito em consideração o Bahia jogando em casa e esse bom momento, né, que vive o Bahia. Tá com uma equipe bem estruturada, tudo bem que não vem ganhando, né, as últimas partidas, apresenta um ótimo futebol, mas pra jogar essa bola pra dentro do gol tá difícil, viu? O Bahia tava vindo aí de muitos empates, mas nessa partida aqui, logo no início da partida, fez 1-0 e nos acréscimos aí conseguiu sacramentar a vitória fazendo o segundo gol. O Bahia acabou ajudando ao Vitória a se aproximar aí da zona de rebaixamento e o Vitória tá ficando numa situação complicada. Aqui pra gente nós fomos seco no Bahia, então mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 11, Flamengo e Palmeiras, hein? Mais um jogo entre eles e mais um jogo bom, hein? Bem pegado, com boas reviravoltas aí no jogo. O Palmeiras acabou saindo na frente, mas teve um gol anulado por impedimento. O Flamengo acabou fazendo o seu gol e estava garantindo o nosso placar aqui. Era um jogo bem difícil, fomos seco aí no Flamengo, né, jogando em casa. Como o Flamengo estava brigando na ponta aí do campeonato, não querendo deixar o Botafogo escapar, assim como o Palmeiras, né, foi com uma equipe muito forte, praticamente a equipe titular. O Palmeiras já foi com um misto, colocou alguns titulares aí no segundo tempo e aos 41 do segundo tempo saiu o gol do atacante Luiz, né, garoto que veio da base, faz seu primeiro gol no profissional e consegue arrancar um pontinho aí na casa do Flamengo. Pra gente aqui, bateu na trave, né, que faltava muito pouco para acabar essa partida. Infelizmente, o Palmeiras conseguiu empatar. Jogo 12, São Paulo e Atlético Goianiense. Sinceramente, né, uma das partidas mais fáceis, né, assim como aquela do Liverpool ali em cima. Atlético Goianiense não vem bem, foi desclassificado da Copa do Brasil, tá brigando para sair da zona de rebaixamento. Enfrentou o São Paulo dentro do Morumbi, que é muito difícil. Eu tinha falado nos vídeos de análise que mesmo com o São Paulo com um time misto, é um time que tá muito entrosado, é uma outra atmosfera dentro do Morumbi, e apesar de ter sido um placar magro aí de 1-0, o São Paulo teve total controle da partida, muito volume de jogo, perdeu boas oportunidades, e pra gente aqui mais um placar, né, que acertamos na gaveta. Jogo 13, Coritiba e Ponte Preta. Esse jogo aqui eu fui na Ponte Preta, tinha falado que eu ia arriscar uma surpresa. A gente viu lá nos vídeos de análise que a Ponte não vence, né, o Coritiba na casa do Coritiba, mas na atual situação a Ponte está muito melhor que o Coritiba. O Coritiba no final do jogo foi vaiado, né, porque acabou tomando esse gol de empate no finalzinho, tava com um jogador a menos, mas o Coritiba agora, né, se encontra numa situação bem difícil no campeonato, né, e olha que no início do campeonato tava muito bem, né, brigando pela ponta, mas esse empate aí acredito que foi a gota d'água para a torcida. E pra gente aqui, tô considerando pra fora, né? Porque esse golzinho da Ponte só saiu no finalzinho. Se tivesse feito o gol um pouquinho antes,
Eu acredito que a Ponte conseguiria virar essa partida em cima do Coritiba. Jogo 14, Internacional e Atlético Paranaense. Esse é um jogo que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as duas equipes estão jogando. No presente momento, o Internacional está vencendo de 1-0. Considero esse jogo super difícil, porque o Internacional ele não vem numa situação boa. Atlético Paranaense tem a Copa Sul-Americana, agora no meio de semana, e o Internacional agora o foco é só o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, considerava essa partida super difícil. Eu usei um dos meus duplos, eu tô indo de Internacional e empate, e por enquanto nós estamos acertando esse placar. Mas eu vou deixar esse resultado aqui na trave, não vou considerar, e amanhã eu deixo um print lá na aba comunidade do resultado final desse concurso aqui, 11:42. Bom, até o momento, né, foram 7 acertos. Se o jogo do Internacional acabar agora, seriam 8. 3 eu considero na trave, e bem pra fora aí, Cuiabá, Chelsea e Ponte Preta, né? O time que me decepcionou nessa rodada foi o Cuiabá, né? Jogando com o time titular, Grêmio com o time reserva e não conseguiu se impor dentro de campo. E o Cuiabá é outro time aí também que tá começando a ficar numa situação difícil no campeonato. Bom, pessoal, as informações aí dos resultados da Loteca 11:42 foram essas. Sinceramente, eu tô acreditando que pode acumular. O Ituano, mesmo em casa, venceu essa partida aqui. E o Grêmio também, né, com o time reserva, conseguiu vencer o Cuiabá fora. E querendo ou não, né, o Juventude também, né? O Juventude ter vencido o Botafogo, porque era bem provável também que o Botafogo não ia vir com um time tão fraco, porque ele tá brigando na ponta do campeonato. Mas o Juventude conseguiu vencer. É possível sim essa Loteca 11:42 acumular, hein? Se você gostou das informações aqui do vídeo, se você gosta do canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe seus comentários aí, quero saber quantos pontos você conseguiu fazer e se você acha que vai acumular também. Desejo a todos aí um bom começo de semana e até o próximo vídeo.